Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de 15 Minutos com a Bíblia. E nós vamos, nesse episódio agora, continuar a nossa saga pelo Antigo Testamento. E agora nós vamos trabalhar então a respeito de algumas ações de Deus no Antigo Testamento que precisam ser consideradas para nós termos uma boa análise do Antigo Testamento. Porque um dos grandes equívocos que a gente pode fazer é analisar o Antigo Testamento com a graça e a misericórdia que Deus revelou no Novo Testamento. E isso é diferente, porque o Novo Testamento ele é a crescente da revelação de Deus. No Antigo Testamento, e o próprio livro de Hebreus nos fala isso, Deus não havia revelado plenamente, ele estava descortinando aos poucos quem ele era, quem a humanidade era e como ele faria para trazer o resgate da humanidade. Então, muitas vezes, ao olharmos para o Novo Testamento com a ideia do Antigo, é um equívoco. Ao mesmo tempo, olharmos para o Antigo Testamento partindo da ideia do Novo, também é um equívoco. Então, como é que a gente pode ler o Antigo Testamento e entender as linhas pelas quais Deus está agindo em todo esse texto? É isso que eu quero que a gente converse um pouquinho hoje. Nós já vimos então a estrutura do Antigo Testamento, os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos. Se você não viu, volte a alguns episódios para verificar isso. E nós também tratamos a cronologia do Antigo Testamento, aonde cada livro está encaixado dentro da história do povo hebreu, começando do ano 0 até o ano 400 a.C., que é o período histórico que compreende os 39 livros do Antigo Testamento. Como é que Deus age, então, no Antigo Testamento para que nós não venhamos a ter uma ideia equivocada? Isso foi muito comum no início da história da igreja. Algumas pessoas, inclusive tem uma figura chamada Marcion, não só ele, mas outras figuras especificamente, tinham uma grande dificuldade em entender o Deus do Antigo Testamento como sendo o mesmo Deus do Novo Testamento. Porque parece uma disparidade muito grande. Então esse Marcion e muitas teorias, mesmo na Antiguidade, criaram teorias de que o Deus do Antigo Testamento não é o Pai de Jesus. Por que isso? Porque vinha uma discrepância enorme entre a ação do Deus do Antigo Testamento comparada com a misericórdia e amor do Pai de Jesus. Então eles chegavam a qual conclusão? Não pode ser a mesma pessoa. Uma das grandes questões que veio a resolver essa questão para o cristianismo foi o credo apostólico. O credo apostólico fala: cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que é o Deus de Gênesis, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Então, o credo apostólico, logo no seu início, conecta o Deus do Antigo Testamento e diz que ele é o mesmo Pai de Jesus Cristo. Então, a forma ortodoxa de cristianismo passa pela ideia de que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Pai de Jesus do Novo Testamento. E o que vai diferir os dois é apenas as linhas de ação pela qual ele vai agir. Então eu quero que você tome conhecimento de algumas linhas de ação para que você não se equivoque no entendimento de quem Deus é no Antigo Testamento. Primeira coisa, primeira linha de ação do Deus no Antigo Testamento é que ele é o Criador. Ele é o Criador de todas as coisas e não há nada que possa competir com esse Deus. Então, de certa forma, o Antigo Testamento ele é uma apologia porque Israel cresceu no meio de nações bastante antigas, que tinham os seus mitos de criação. Então, vários deuses, inclusive os egípcios, tinham a ideia dos seus muitos deuses em guerra entre eles, assim como a mitologia egípcia e assim como a mitologia nórdica, assim mesmo como a mitologia persa, deuses que entravam em conflito uns com os outros, e no meio desses conflitos, por algum acidente, às vezes surgiu o homem. Ou porque a genitália de um deus foi cortada e caiu no rio e surgiu os humanos.
ou porque um Deus brigou com o outro e acabou criando os seres humanos para auxiliá-lo, enfim. Gênesis, principalmente, vem terminar com essa ideia, dizendo o universo veio à existência não por descuido de brigas divinas de muitas entidades, também não veio à existência por meio de um mero acaso cósmico, tudo veio à existência porque um Deus extremamente poderoso resolveu manifestar a sua glória por meio de uma criação. E é aí que começa então o universo, a Terra e tudo que nós temos aqui a ser criado. Gênesis tem esse objetivo. Além de criador completo e pleno do universo, o Antigo Testamento também nos mostra Deus como um Deus que comunica-se. Desde o princípio, lá em Gênesis, nós vemos um Deus que falava com Adão, que se expressou de forma audível e compreensiva ao ser humano. Então, o Antigo Testamento também nos mostra que Deus não é uma energia que está em algum lugar cósmico, numa nuvem que gera o nirvana num completo e todo. Não, mostra que Deus é uma pessoa, e na verdade, se nós olharmos Gênesis bem declaradamente, mais do que uma pessoa, porque ele fala, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e todo o desenrolar da história. Depois vem Cristo dizer que ele estava lá, porque ele fazia parte dessa trindade, mas ok. Então Deus é uma pessoa, ele é um ser, ele não é uma energia, e esse ser, para desenvolver um relacionamento com o homem, se comunica diretamente a ele. Então o Antigo Testamento mostra que Deus é um Deus criador e comunicador com as suas criaturas, que respondem a ele. Ao mesmo tempo, além de comunicador, Deus é um Deus proposicional. O que isso significa? Deus tem um propósito proposicional. Ele tem um propósito com a existência do homem. É claro que o homem vai poder se rebelar a isso, nós vimos isso em Gênesis. O homem se rebelou à proposta que Deus fez. Mas Deus tem uma proposta com a humanidade. Ele coloca ela ali e o objetivo é manifestar a glória dele no meio de toda a criação. Ah, mas o homem pode dizer que não? O homem disse que não. Já sabemos toda essa história. Gênesis capítulo 3 mostra a rebelião do homem tentando viver da sua própria maneira, alheio a quem Deus é, perdendo o seu propósito divino e tentando agora ter um novo propósito em si mesmo. A humanidade vem tentando achar o seu propósito em tudo que é criado desde Gênesis. Não é só hoje que nós temos, o meu propósito é ter uma casa assim, eu ter um corpo perfeito, eu ser muito inteligente. Desde Gênesis o homem está procurando um propósito. O único problema é que, alheio a Deus, o homem não tem propósito. Então o Deus do Antigo Testamento, ele vai se revelando a Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, ao povo de Israel, a Josué, sempre com um propósito. Vai se revelar aos profetas, dizendo para Israel, resgatem o propósito que eu tenho em vocês. Mas Israel continuava sendo um povo rebelde. A essa proposta e a essa revelação humana, nós temos que reconhecer uma coisa que o Antigo Testamento nos mostra, que é a limitação humana. O homem ele é extremamente limitado para entender Deus em todos os seus desígnios. Deus ele é infinitamente maior que o homem. Nós poderíamos dizer assim, talvez, seria na possibilidade de uma ameba ter olhos, pedir para essa ameba olhar para nós. Isso é impossível para a ameba. Porque, dada a sua inferioridade de tamanho, uma ameba, mesmo que tivesse olhos, ela jamais conseguiria enxergar o homem em sua plenitude. É mais ou menos assim com Deus. Então, existe uma coisa chamada limitação humana à revelação divina. Por isso que Deus vai revelar a sua palavra, mas vai revelar a sua palavra de forma limitada, progressiva e gradual, porque o ser humano não consegue entender Deus em sua plenitude. Então Deus vai deixando a sua palavra, que é a Bíblia,
se revelando de forma gradual, ou seja, aos poucos, progressiva, ou seja, cada vez mais, ao homem para que possa então contemplá-lo na figura de Cristo lá do Novo Testamento. É por isso que tudo isso é gradual. O homem acaba limitando como a revelação divina. O homem, ele limita de acordo com a sua cultura. Por exemplo, imagina se Moisés tivesse tido a oportunidade de vislumbrar um carro de Fórmula 1. Ele jamais entenderia aquilo. Por quê? Porque para ele o meio de transporte mais complexo que havia na época eram as bigas egípcias. Era a coisa mais rápida que talvez ele pudesse ter visto correndo por aí. E talvez na sua limitação ele dizia assim, não tem nada mais rápido do que as bigas egípcias. E de repente se apresenta um carro de Fórmula 1, correndo 100 vezes mais do que uma biga egípcia. E aí então ele ia dizer, opa, peraí, isso é complicado. Como é que ele ia ver um tanque de guerra? Ele ia dizer, puxa, a coisa mais ofensiva que a gente pode ter numa guerra, um carro de guerra com arqueiros em cima desses carros jogando flecha para tudo que é lado. Imagina um tanque de guerra. Está vendo como a limitação cultural humana limita também a forma pela qual Deus vai fazer a sua revelação? Porque se Deus tivesse vindo falar com Moisés em inglês, e Deus poderia ter feito isso, Moisés já não entenderia o que Deus queria falar. Então Deus precisa adequar a sua revelação ao momento cultural humano que ele está fazendo. Então, de certa forma, o Antigo Testamento tem essa limitação humana na palavra de Deus, que embora seja ilimitada como palavra de Deus, o fator humano pede para que ela seja limitada. Outra questão é o mal. Algumas pessoas dizem, mas o mal, olha só, lá no Antigo Testamento nós vemos Deus permitindo o mal. Sim, uma das coisas que nós temos que entender é que ao fazer uma criação totalmente livre, a possibilidade de as criaturas feitas por Deus exercerem o mal estava ali. Agora, nós não podemos culpar Deus como criador do mal, porque o mal vem da rebelião a Deus. Primeiro, daquela figura satânica que foi identificada como a serpente, e depois no ser humano que resolve viver alheio a Deus. É daqui que vai brotar o mal, mas não é Deus que permite que o mal é Deus que permite que o mal aconteça, mas não é Deus que cria o mal. Por quê? Porque se o homem, ou mesmo aquela figura satânica identificada com a serpente, tivessem permanecido debaixo do que Deus havia objetivado para eles, o mal não teria acontecido. Mas só pode ser realmente livre quando Deus permite que tudo dentro da sua criação possa acontecer. E o mal é uma dessas coisas. Senão Deus não teria criado o livre-arbítrio. Deus teria criado robôs. Nós temos ali as ficções científicas, o Isaac Asimov fez as 3 leis da robótica, em que o robô não pode atacar um ser humano, o robô não pode... Então Deus teria criado robôs. Mas Deus não criou robôs, Deus criou os seres humanos, a sua imagem, conforme a sua semelhança, criativos e capazes de agir por si mesmos, não por instinto. Então, nós temos esta possibilidade do mal. Mas não confunda Deus como criador do mal, mas Deus permitindo que o mal aconteça, uma vez que o ser humano se rebelou contra o seu caráter santo. E por fim, juízo. Deus, ao permitir que o mal existisse, ele também vai tomar para si a figura de juiz e vai julgar o mal. Então Deus é que vai trazer julgamento a todo o mal que acontece. Mesmo que talvez possa parecer que o mal não vai ser julgado ou não tenha julgamento, no Antigo Testamento nós vemos que Deus julga todo o mal. Isso vem corrigir, às vezes, um equívoco que no Novo Testamento algumas pessoas dizem, Deus em Jesus agora é todo graça, não vai ter julgamento do mal. É o mesmo Deus. Então ele vai trazer julgamento a todo o mal que existiu e vai trazer justiça a todo o mal que aconteceu. Então, Deus faz isso. E uma outra coisa que nós temos que lembrar no Antigo Testamento é que Deus traz alguns meios de libertação.
sobre o mal, que ele elege soberanamente para trazerem essa libertação. Não confunda isso, se você já estudou um pouco de teologia, com o calvinismo, a eleição de Deus para a salvação. Não é isso. O que eu estou dizendo é que no Antigo Testamento, Deus vai eleger soberanamente algumas figuras que trarão o livramento do seu povo. Por exemplo, ele escolhe soberanamente Moisés para libertar o povo do deserto. Ele escolhe soberanamente Jacó e não Esaú para trazer o seu povo à existência como Israel. Ele mesmo vai eleger Levi e os descendentes de Levi para serem os seus representantes religiosos no meio da nação de Israel. Ele mesmo vai escolher Davi para ser a geração de reis que traria Israel debaixo da sua autoridade. Então Deus, ele mesmo, se dá a liberdade de escolher todas as pessoas que trarão liberdade. Foi ele que escolheu os juízes, foi ele que escolheu a geração de Sete e não a geração de Caim. Então, Deus, por ser o governante soberano e criador do universo, por ter todo o poder e por conhecer o plano todo que ele traçou, ele também se dá a liberdade de trazer juízo quando há o mal que acontece e, ao mesmo tempo, escolhe o meio pelo qual ele vai libertar o seu povo do mal que aconteceu. Então esse é o Antigo Testamento. Essas são as linhas de ação de Deus. Se nós não olharmos para essas linhas de ação, nós não vamos ter uma plena consciência do Antigo Testamento. Por isso que olhar para o Antigo Testamento com as ideias do Novo Testamento não vai dar certo. Porque essa revelação progressiva, paulatina de Deus, ela está agora começando no Antigo Testamento e vai apontar para o Novo Testamento. Então esse foi mais um episódio de Os 15 Minutos com a Bíblia. Eu espero que você esteja curtindo muito a leitura que você está fazendo em casa e espero que esses episódios tenham ajudado agora a olharmos para o Antigo Testamento de uma forma mais adequada para entendermos aquilo que Deus quer.